Seja bem-vindo ao RosaCast, o podcast que te aproxima do mundo jurídico. E para você que vai nos assistir hoje, eu peço que siga as nossas páginas nas redes sociais, curta o nosso vídeo e compartilhe também. Hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo o advogado, renomado advogado, Otton José Nasser de Mello, conhecido como Otton Nasser, professor Otton. Advogado há 33 anos, professor há mais de 20 anos e que já foi vice-presidente da OAB-MS. Antes disso, secretário-geral da OAB-MS na gestão do Vladimir Rossi. Isso. E vice-presidente na gestão Geraldo Escobar, quando também acumulou a função de direção da Escola Superior da Advocacia. É um professor e um advogado muito querido, presente na vida de seus ex-alunos, dos atuais alunos, e certamente o será, dos futuros alunos. E eu quero abrir essa conversa hoje, Otton, compartilhando com você um testemunho que desde 2006 eu estou no mesmo escritório de advocacia onde eu sou sócio hoje. E eu entrei na faculdade em 2005 e me formei em 2009. Depois, em 2008, o titular desse escritório, o André Borges, com quem eu tinha uma convivência muito boa enquanto estagiário, aproveitava, me passava muitas experiências. Um dia viajando, eu adorava dirigir para ele, para as audiências do interior, para ouvir fazia muita pergunta, eu ouvia muitas histórias. Ele me disse: Lucas, a advocacia é muito difícil. Se minhas filhas fizerem direito, eu vou encaminhá-las para o concurso público. De preferência, nem façam direito. E aquilo me impactou, porque eu parei e disse: nossa, esse cara é bem sucedido na advocacia, respeitado, estuda e trabalha muito. E ele está me dizendo que não quer advocacia para as filhas dele. Isso mexeu comigo, eu falei: vou fazer concurso público. Estava no 8º semestre da faculdade, penúltimo ano. Passei minha faculdade para amanhã e passei a cursar à noite Escola da Magistratura, curso preparatório para a magistratura, onde um dos professores foi você. Isso, olha, bom, eu vou deixar para me manifestar daqui a pouco. E sua vida já impactou na minha ali, você nem lembra disso. Meu Deus. Né? Porque a maneira como você se portava, a maneira como você respondia a perguntas até impertinentes minha muitas vezes, é um jovem com seus arroubos de tudo quanto é tipo, e você sempre respondendo com carinho, com elegância, aquilo me cativou. E teve um outro amigo que em breve, eu espero que esteja aqui conosco, o Leonardo Duarte também, que me controlar, me conhecia bastante, disse: cara, você não tem nada a ver com isso aqui, fazer concurso público, você sempre quis advogar, eu te conheço, para com isso, inclusive esse ano vai ter eleição da OAB, e me convenceu, e a sua postura também foi um exemplo para mim, e você era um advogado bem-sucedido, como continua sendo até hoje, e foi uma das coisas que me fez voltar atrás e seguir o caminho que eu queria desde o início. Advogar, Otton. E é dando esse testemunho que eu quero abrir essa conversa. Obrigado. Ô Lucas, bom, primeiro eu quero agradecer você que nos chamou aqui para participar do teu podcast. É uma honra, eu fico até emocionado, né, por esse testemunho que você está dando. Eu cumprimento todos aqueles que têm acessado e o pessoal aqui que está trabalhando também contigo. O exercício da advocacia, como que eu posso explicar assim? Quinta-feira passada, ministrando aulas na STED, eu tive o primeiro contato com o pessoal do 4º semestre. Eu fiz uma experiência. Eu conversei com meus alunos, falei: olha, vocês estão me conhecendo hoje, eu vou fazer a chamada. Ao ler o nome, você vai me dizer o que você quer ser. Aí eu brinquei com eles: o que você quer ser quando crescer? Ou seja, o que você vai fazer quando terminar a faculdade de Direito? Houve uma outra pessoa, muito sincero: o Otton, o professor Otton, eu vou pegar o diploma e vou guardar o diploma, não vou fazer nada. Falei: certo, tranquilo, parabéns pela sua franqueza. Mas a maioria daqueles com quem eu fui fazendo a chamada foram externando assim: olha, eu quero fazer concurso para delegado, promotor, magistratura, eu quero ser um servidor público, eu quero trabalhar nisso. 2 ou 3 externaram, demonstraram que queriam advogar. E eu comecei a dizer que, e nada contra as funções, essas profissões do direito que eu acabei de citar, delegado, promotor, juiz,
Mas a vocação, ela faz parte, ela está enraizada na nossa mente, ela está lá no nosso coração. Então, hoje em dia, por mais que o nosso país não possa aparentar uma boa segurança econômica para todos, e o concurso público ele pode ser algo que venha a te dar uma, entre aspas, segurança econômica, segurança social, um status social, você tem que seguir o que diz o teu coração. Porque se você exercer a advocacia por amor, você vai passar por momentos difíceis, você vai passar por momentos que você queira, como você disse, até mostrar para o teu filho, para a tua filha, não vá nessa profissão. Não seja advogado. Porque você vai sofrer que nem eu não quero que você sofra, eu quero que você seja feliz. Mas não. Porque no sofrimento, Lucas, eu sempre penso assim, que você se reergue, você sobe, você evolui, você se prepara. E na advocacia não tem melhor sensação, e eu dizendo isso para os meus alunos na quinta-feira passada, é você ser livre. É você ter uma liberdade de poder escrever, logicamente dentro daquilo que preceitua a lei, dentro daquilo que é o razoável, a tua ideia, a tua tese. É você conseguir provas quando muito acho que não existem provas. É você ser o primeiro julgador do caso, é você ser o primeiro juiz da causa. E eu fui falando isso para os meus alunos. Tem que ter uma organização financeira, uma organização também familiar, mas vale a pena ser advogado, Lucas. Então, como você disse, né, eu sinceramente nem lembrava da tua experiência. Em 1900 e tanto, como... Você lembra o ano ou não? Isso é 2008. 2008. Mas eu acho que nós temos que ser advogados ministrando aula, nós temos que ser advogados em casa, nós temos que ser advogados nos tribunais, nos fóruns, no nosso escritório. E ser advogado é você ser um incansável. Ser advogado, do meu ponto de vista, às vezes tudo vem arrumar contra você. Mas ser advogado é poder ajudar as pessoas intercedendo. Intercedendo por alguém. Interceder por alguém. Falar por alguém. É maravilhosa a função do magistrado de aplicar a justiça, do promotor intervir, acusar ou mesmo absolver. Mas o advogado, seja ele público e principalmente o advogado em âmbito privado, ele tem um dom. E esse dom tem que saber se a pessoa tem ou não. Então eu fico muito honrado desse convite teu, de você me trazer aqui para a gente falar da advocacia, principalmente do nosso estado, falar para o advogado que está iniciando a carreira, ou o advogado que já iniciou a carreira e já tem alguns anos, nem tantos, mas sem falsa modéstia. Quanto mais tempo você exerce a advocacia, mais você vê que você precisa aprender mais um pouquinho, frear mais um pouquinho. Então você sabe andar dentro dos limites do seu carro. Né? É isso aí. E é isso que você está falando, né? A nossa profissão é belíssima, né? Você falar pelo outro, pedir pelo outro e ao mesmo tempo escolher o modo como o outro vai falar. O modo como o outro vai pedir, porque isso é importante também, né? A intercessão, quando você vai lutar pelo direito da pessoa, muitos confundem a figura do advogado, e principalmente o advogado mais jovem, ele já sai com uma estigma social de que plantam por aí, de que nós somos os defensores de falar aquilo que interessa à mente do advogado, mas isso não é verdade. Nós somos os primeiros juízes da causa. Então nós temos que dizer para o nosso cliente, de forma transparente, dizer que ele, olha, infelizmente você está errado. Mas a legislação, ela te ampara neste ponto, sobre um determinado caso, especificamente, a título de exemplo. E não simplesmente colocar uma ilusão ou vender uma ilusão. E você sendo transparente desde o início da sua profissão, é o primeiro passo que você dá para o sucesso. O segundo passo que você dá para o sucesso é você se cuidar. É você saber que existe um corpo humano que tem limites com relação à sua saúde física e mental. O terceiro passo que eu penso também é sobre espiritualidade. Eu respeito aqueles também que não acreditam em Deus, mas aqueles que acreditam em Deus, ele tem um fortíssimo aliado. Que pode não parecer, Lucas, mas no meio de uma disputa, de um litígio, alguns falam em insights, alguns falam enquanto você está tomando banho, que você está jantando, você vai dormir, alguns
Eu, por exemplo, tenho uma carteira que eu uso para lá e para cá, porque às vezes, ou tem certas situações que Deus me mostra alguns pontos, não contra o adversário, querer a derrota do adversário, não é isso, mas você fazer valer o exercício da tua profissão. Então, com esses 3 passos, do meu ponto de vista, que eu estudo, espiritualidade e cuidar um pouco do físico e da mente, acho difícil um advogado se der mal, não vai ser muito bem na profissão. Tudo com rotina e com disciplina, né? E isso eu tento passar para os meus alunos. Meus alunos, eles iniciam o processo civil, o direito processual civil, que é a disciplina que eu ministro. Então, eles desacostumam a marcar X. Então, nós temos os primeiros contatos das provas de redação, provas subjetivas, discursivas, numa área que é muito prática, uma área que o direito ele é objetivo, né? Então, eu procuro mostrar para que eles tenham essa facilidade também. E no exercício da profissão, no meu ponto de vista, eu acho que a pessoa tem que ser objetiva, escrever aquilo que é prático e objetivo. Se você fizer isso, acho difícil o novo advogado não dar errado, por exemplo. Nós precisamos também, Lucas, assim, eu acho muito válido os advogados, sejam os novos, sejam os velhos, passando aqui pelo teu podcast, eu acho que a iniciativa é muito válida, que o novo advogado, principalmente aquele que está se formando, entenda que exercer a advocacia, além da vocação que eu disse, do amor que brota no coração e tudo mais, não é uma brincadeira. Advogar não é brincar. Advogar significa a confiança de uma pessoa. Eu confio numa pessoa, eu confio no médico, confio no engenheiro, no arquiteto. Desabar a casa sobre o teto de um cliente é a mesma coisa que desabar o patrimônio do teto do cliente na advocacia. Então eu preciso dar confiança, demonstrar confiança e fazer valer a confiança que o cliente te passa. Então o magistrado, o promotor, todo aquele que opera longe da advocacia, exercendo as suas funções institucionais, eles têm que pensar que, poxa, ali está um advogado que respeita o cliente. Esse advogado ele sabe discorrer e ele defende com unhas e dentes o profissional. Então não é uma brincadeira de venda de rede social. Hoje nós estamos falando muito em rede social. A rede social, no meu ponto de vista, tem que ser usada para esse fim. De informação, de abertura de horizontes para aqueles que estão assistindo, Lucas. Por isso que eu te parabenizo nesse sentido. E sabe que eu acho muito importante para o novo advogado, e provavelmente porque eu tive a sorte mesmo, a bênção, a graça de ter na minha vida amizades com advogados experientes. Para mim é fundamental para o novo advogado. Eu tenho dito por aí, é o cara que está estudando ainda ou acabou de formar e um mais experiente pega na mão, fala guri, advogar isso aqui, judiciário aquilo ali, o advogado se comporta assim, um juiz daquele jeito, o promotor do outro, e que te transmite princípios, valores, de como caminhar para a vida toda, né? E essas relações que você estabelece, consolida, elas te levam muito adiante, né? Pro resto da vida mesmo. E em certo momento você passa a ter essa função daquele que é experiente, passa a pegar na mão de outras pessoas, né? E pensando nisso já, eu queria te ouvir um pouco, saber como foi esse tipo de relação na sua vida, que eu tenho certeza que aconteceu. E também, antes disso até, como que foi sua relação com o direito? Por que você cursou a faculdade de Direito? Por que então, durante ou depois da faculdade de Direito, você resolveu advogar? Muito bem, Lucas. É uma história peculiar. Eu, em 1984, vamos começar a falar os anos então. Em 1984, eu tomei 3 reprovações para medicina, porque os meus familiares são, a maioria, médicos. E eu não sabia, não tinha noção sobre vocação. Falei, bom, se todo mundo está dando certo na minha família como médico, eu também vou. E aí eu comecei a ter alguns sinais de que a medicina não era o meu melhor caminho. Um amigo meu se acidentou, e enquanto eu estava me preparando para fazer medicina, eu fui visitá-lo, caí em cima dele, diante de tantos ferimentos que ele tinha. Então eu falei, bom, acho que esse não é o meu lugar. Mesmo assim eu insisti e não deu certo. Aí o Elton Nasser, advogado,
que você conhece. Querido amigo meu. Isso. O Elton falou, Otton, eu vou fazer direito. Por que você não faz também? Ele falou assim, você sabe falar com uma certa facilidade, eu também acho que a gente consegue. Nosso pai é advogado, meu pai, Ivan Sabe de Mello, Lucas, ele tem a OAB 784, ele foi o primeiro formado, né, formando da primeira turma de direito no antigo estado do Mato Grosso, pela FUCMAT. Então nós colocamos então como esse reflexo, como esse parâmetro do nosso pai. E eu passei na faculdade lá em Maringá, na UEM, no vestibular do que eu acreditava que enfim, era muito difícil, porque é uma universidade estadual. E eu passei, se eu não me engano, lá em 16º, que só tinham 20 vagas, uma turma muito pequena. Fiquei lá, fiquei um ano. Infelizmente, nós tínhamos uma condição econômica muito difícil, muito complicada. Meu pai não conseguiu me manter lá em Maringá, mas nesse período de 85 até 86, eu estudei bastante. E surgiu a ideia de, quem sabe, fazer um concurso para juiz do direito, porque eu não sabia o que era advocacia, eu não sabia o que era advogado. Vim para Campo Grande, relutei em trabalhar, comecei como office boy, trabalhei como garçom, trabalhei em loja de roupa como balconista, e fui tentando a minha vida. Até que o Elton Nasser me convidou para trabalhar no escritório de advocacia renomado aqui em Campo Grande, com quem aprendi muito, o advogado com quem nos instruiu à época. E até devo a ele, né, ao Dr. Paulo Tadeu Hart, ao Dr. Horácio Vanderlei Pitan, Dr. Wilson Vieira Lobé, Dr. Aleixo Paraguaçu, as primeiras lições e também as doutrinas e a prática do direito. E ali eu fui me apaixonando, né, por essa área tão maravilhosa, e assim eu comecei junto com meu irmão. E foi muito interessante quando eu entrei nesse escritório que o Dr. Paulo me questionou se eu sabia datilografar. Não existia computador, muito menos celular. E eu, querendo aquele emprego de tudo que era jeito, eu estava começando as minhas aulas de datilografia ali na Avenida Mato Grosso, em frente ao Colégio Dom Bosco. Eu acho que era a única escola de datilografia que tinha à época e não sei se tem mais. E aí no final eu falei para ele, olha, eu sei datilografar. E na verdade não era isso. E entrei na raça no escritório, permaneci lá nos primeiros meses na raça e depois deu tudo certo. Você está revelando então que a experiência desses advogados foram fundamental para você ter sua caminhada. Os advogados, eles, verdadeiros professores, nos ensinaram como deveria advogar, nos ensinaram o bom direito e a gente tem que seguir a nossa vida. Houve um momento que, saído desse escritório de advocacia, eu praticamente reiniciei a minha vida com 45 anos de idade, sozinho, né? E Deus está nos abençoando, nos abençoou, e enfim, então a gente continua o exercício da advocacia, mas nunca deixando de lado a crença em Deus, nunca deixando de lado a força do trabalho. E você não pode desistir, e isso está na nossa cabeça, por mais cansado que você esteja. E eu, assim, se eu pudesse mandar um recado aos novos advogados, eles jamais podem desistir. E jamais eles podem achar que existe um muro na sua frente. Esse muro pode ser traduzido como um advogado de respeito, renomado, um grande jurista que está diante dele num processo. Ah, não, eu não vou pegar essa causa porque tem lá do outro lado o advogado X, Y, Z. Não, o direito é para todos, o estudo ele é democrático. E a pessoa não pode desistir jamais, porque desistir é um sentimento horrível. Né? Você não pode deixar nada para trás nessa vida, Lucas, eu penso assim. Né? E você advogou então de 91 a 2000, e eu sei da sua trajetória. No ano de 2000 você participou de uma eleição e foi eleito secretário-geral da OAB Seccional Mato Grosso do Sul. Para quem não sabe, o cargo que mais tem função, que mais trabalha, que mais carrega o piano dentro da OAB, né? Organiza as pautas do conselho, conversa com os advogados do interior para ouvir o que são as demandas políticas, institucionais. Eu queria entender como você chegou a candidato a secretário-geral da OAB. Eu lembro bem, Lucas, que eu estava no meu carro no centro da cidade
eu estava indo para uma aula de música, de saxofone. A minha vida como advogado, trabalhando no escritório, ela estava, vamos dizer assim, engrenada. Então eu tinha um tempo até para estudar música, sax alto, do qual eu toco hoje na igreja, né? Mas de repente eu recebo uma ligação do advogado proprietário do escritório. Falou: Otton, aceita ser secretário-geral? Mas como assim? Não, você vai entrar numa eleição, se você participar desse grupo e ganhar, você vai ser secretário-geral e o Vladimir Rossi Lourenço vai ser o presidente. Lucas, a minha vida fez assim, 360 graus. Aprendi também com esse professor que é o Vladimir Rossi. Foi meu professor na faculdade. Foi um excelente presidente. Ele atuou com muita perspicácia, com muita hombridade, com muito discernimento. E eu aprendi muito. E a minha vida como gestor na OAB era uma outra visão do exercício da advocacia. Eu já estava vendo então um advogado que não tem condições financeiras de poder estar todo dia no fórum, porque se ele for todo dia no fórum, saindo do bairro onde ele mora, vai faltar no final do mês para ele. Um advogado que vive daquela causa um dia pelo outro, que não tem investimentos, que não tem um negócio paralelo, que não dá aula. Um advogado que luta com seus clientes, aqueles que não têm condição de pagar um valor adiantado. Então eu trabalhava muito com esses profissionais no sentido geral. Logicamente, com os grandes escritórios de advocacia também, do nosso estado e todo o Brasil. Nós tivemos uma visão da Ordem dos Advogados institucional. Porque depois, como secretário, continuamos na OAB ficamos um total de 6 anos. Aí eu fui vice-presidente, diretor da Escola Superior da Advocacia. E eu vi o lado institucional da OAB. O lado institucional da OAB, ela não pode ter medo. Ela não pode estar a favor ou contra o governo. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma instituição sui generis. Ela não pode ficar vinculada a governo nenhum, a conduta nenhuma dos tribunais superiores. Ela tem que aplicar a Constituição Federal. E ela tem um grupo. O dia que a OAB for pautada, Lucas, só numa pessoa, porque o fulano de tal, eu vou votar no fulano de tal porque ele é a própria OAB. Eu vou votar naquela mulher tal porque ela é a própria OAB. Está errado. O presidente sozinho não consegue levar a OAB, o conselheiro federal sozinho, o conselheiro estadual, o secretário-geral não consegue. A OAB é um grupo. E esse grupo, e quando você luta contra o grupo, não é para esconder o adversário, é para mostrar que não é para esconder o lutador. O adversário ele vai ver que existe uma soma de pessoas que estão lutando juntos. Irmanadas, entenderam? Então, eu pude ver esse lado institucional. Sofremos, à época, represálias das autoridades por questões múltiplas, institucionais. Também fomos muito felizes nas nossas postulações. O diálogo com as instituições, no meu ponto de vista, ele é o caminho para o sucesso de qualquer gestão, seja de um governo, seja do Poder Judiciário, da presidência do Poder Judiciário, do Ministério Público e principalmente da OAB. E isso eu aprendi, né, a duras penas, vamos dizer assim, porque ninguém chegou para mim, Lucas, assim, e falou: olha, vai ser assim, vai ser assado. Olha, para você ser secretário-geral, você tem que estudar aí o regimento e com o tempo você vai aprendendo. Com o tempo você vai aprendendo, o regimento você sabe, você lê. Agora, essa relação interpessoal não foi fácil, mas eu sou muito grato a Deus e aos colegas, aos advogados que me convidaram para participar das gestões das quais eu estive lá. Eu já tive a oportunidade de ver em outras gestões mesmo, o conselho assim, efervescente mesmo, né? As ideias partindo de cada conselheiro da capital, do interior, do colégio de presidentes, quando cada um tinha ou tem realmente uma participação política, um poder político de pensar, de opinar e de influenciar a direção da advocacia. Porque quem está na OAB está dirigindo a nossa profissão, a advocacia, né? E você falava dessa eleição na qual você
foi ungido ou pela advocacia sul-mato-grossense como secretário-geral da OAB. Foi a primeira vez que eu tive contato com a OAB. Eu tinha 12 anos de idade, foi em 2000, eu sou de 88, e eu participei o dia inteiro da votação ali, né? Meu pai era da turma do Dr. Walter Ribeiro de Araújo, que foi adversário, cabeça de chapa, contra a chapa do Vladimir. E você era o secretário-geral na chapa do Vladimir, que aliás é uma unanimidade em gratidão, em carinho, todo mundo admira o Vladimir. Eu nunca vi uma pessoa dizer uma vírgula assim contra ele, né? O André Borges, de quem eu sou sócio hoje, me elogia muito ele, e eu tenho oportunidade de algumas vezes encontrar o Vladimir, conversar, e mesmo hoje ele tem essa generosidade também de dar uma palavra de incentivo, uma conversa sobre sua experiência, né? E de ser presença mesmo na vida, né? Isso. Na vida das pessoas. E eu dizia para você, eu participei dessa eleição, e o meu grupo então era o grupo do Carlos, do Carmelino, né? Que disputava com vocês e estava acho que há 3 mandatos já, 9 anos, né? No poder. E eles perderam, e eu tinha 12 anos, vocês venceram. E eu participei de uma reunião final deles na sala da presidência, Otto. E o Carlos dizia, eu comentei isso com ele aqui na abertura da conversa que eu tive com ele. Gente, nós perdemos a eleição, nós trabalhamos duro, perdemos, essa é a democracia. Eles venceram porque a advocacia os escolheu. Vamos sair de cabeça erguida, cumprimentá-los, desejar boa sorte e nos colocar à disposição da próxima gestão. E eu me lembro que aquilo foi marcante pra mim, porque eu falei, o cara acabou de perder aqui, tinha companheiro dele chorando, tinha companheiro com raiva, tinha outros prostrados ali. E eu vi como que é importante uma liderança, né? Mesmo na derrota, ou especialmente na derrota, quem sabe, a liderança de alguém transmitindo, né? Uma esperança, né? Perdemos, eles vão assumir, vão fazer uma boa gestão, eles, e vamos nos colocar à disposição. Então eu vivi de alguma forma essa sua vitória, só que com a outra turma que perdeu, né? Do lado contrário. O lado contrário. E eu queria saber de você alguns processos específicos, algumas situações que você tem, porque agora há pouco chegou aqui no meu Instagram uma pergunta. Me perguntaram aqui no Instagram, qual o objetivo desse podcast, né? E essas conversas que eu venho tendo com renomados advogados, como é o seu caso, é para mostrar o que eu acredito, né? Que todo advogado que se consolidou, que é respeitado, que é admirado, que tem uma carreira posta e bem sucedida, passou por uma receita que é secular, né? Trabalhou muito, feito doido, como eu falo, estudou muito, feito doido e teve muita sorte, que é a oportunidade surgindo na vida, né? Ou a bênção de Deus, a graça de Deus, que coloca essas oportunidades e você está preparado diante delas. Sim. Então é por isso que nós estamos conversando. Mas eu queria saber de você alguns casos, e também isso vai passar certamente no seu relato, no relacionamento com o cliente, né? Como se portar diante do cliente, como cuidar de um cliente. Lucas, assim, nesses 33 anos de advocacia, eu tive casos assim engraçados, pitorescos, casos logo no início da minha carreira, também como estagiário, né? Eu lembro bem um caso que leva a gente a refletir também a questão dos nossos, né, do nosso dia a dia como profissional. Eu lembro que eu recebi uma missão do proprietário do escritório de acompanhar uma senhora junto à delegacia. Naquela época não tinha uma delegacia, naquela época, digo, lá pelos anos de 1990, 91, uma delegacia especializada da mulher, contra a violência da mulher. E ela, uma pessoa abastada, né, uma pessoa com muita propriedade, estava com um carro conversível. E foi lá no nosso escritório pedindo ajuda do escritório justamente para acompanhá-la no depoimento junto ao delegado. E o responsável falou, Otto, acompanha essa senhora até a delegacia e depois você volta, pega lá uma condução, ela só vai prestar o seu depoimento, fica lá com ela, para não ter nenhuma nulidade, absolutamente nada. Falei, tá bom, fui lá, entrei no carro, essa senhora, a primeira coisa que ela falou assim, olhou para mim e falou, olha, meu ex-marido é muito violento. Eu falei, puxa, dá para perceber mesmo, a senhora com esse problema, que coisa absurda, a senhora está com toda olho roxo, com vários hematomas. Vários hematomas. Falei, então,
eu vou repetir para o senhor, meu marido, ou ex-marido, ele é um homem muito violento. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema, a senhora está indo justamente na autoridade policial. Mas é o seguinte, doutor, se ele me ver com uma outra pessoa, primeiro ele atira e depois ele pergunta quem que é. Daí o que eu fiz? Barbaridade. Eu desci no banco, fiquei aparecendo só o meu nariz, eu acho que... Descemos na delegacia e falei para ela, olha, a senhora fique à vontade que eu estou indo embora porque eu não quero ser aí, né, tomar um tiro alvejado. É um caso assim, engraçado, pitoresco, mas tivemos casos assim, vários casos interessantes, porque eu só não atuo na área criminal, mas na área civil, de uma maneira geral, nós atuamos. Então, um caso que me marcou muito foi uma disputa sobre questão adoção brasileira, do qual nós conseguimos uma sentença positiva para que o pai e a mãe que tomaram essa criança por uma ordem judicial, eles eram tutores desta criança e depois se tornaram pais, e a felicidade da criança, então com 6 anos de idade, com os pais, por uma sentença positiva reconhecendo o casal como os pais socioafetivos, foi uma alegria que não tem como advogado, né, a gente não consegue expressar. Tantos outros casos que sofremos pela indefinição do que é você brigar na primeira instância e discutir em segunda instância. Tivemos casos, por exemplo, de questões securitárias, de seguro, que nosso cliente buscando o ressarcimento de seguro, e obtivemos uma sentença também positiva, e no tribunal uma briga voto a voto por essa disputa, e o cliente passando necessidade e a acusação da parte contrária que ele estava aplicando o golpe do seguro. Então isso foi extremamente desgastante, né, para que a gente pudesse fazer valer o direito dele, porque nós acreditávamos na causa que ele estava ali sujeito. Ele é um dentista, perdeu 2 dedos com uma motosserra. Então, as empresas de seguro entenderam que ele tinha, o que ele estava fazendo com a motosserra para poder perder os 2 dedos dele de uma mão. Na verdade, ele estava tentando buscar uma alternativa de limpar um terreno e ele tinha feito um seguro. E as empresas entenderam dessa forma. Graças a Deus, a sentença também, o tribunal atestou o direito do nosso cliente. Tivemos casos também que fomos derrotados, mas a derrota ela nos faz crescer. Então, muitos dizem que em algumas situações não tem graça você ser promotor ou ser juiz, porque você não vive aquela emoção de ganhar e de perder. Mas é uma emoção que, se eu pudesse só ganhar, estava tudo certo. Agora, você também tem que saber perder, né? Como esse relato que você disse, nessa derrota por uma eleição de classe, do qual tiveram a grandeza de reconhecer a derrota e tudo mais. E nós tivemos, por várias vezes, que transmitir a notícia para o cliente que não tivemos sucesso. Então isso não é fácil para o advogado, mas é aquilo que eu falei no início da nossa conversa, o Lucas, se você tem transparência e franqueza com o seu cliente desde o início, não vai ser diferente no final também. Não vender garrafa vazia, né? Ou não vender falsa esperança para o cliente, né? Porque o direito é uma ciência humana, não há certeza, não é exata, né? E já aconteceu comigo, mais de uma vez, várias vezes, no tribunal especialmente, de eu ter certeza de que um processo está bem encaminhado, de que a tese é bem estruturada, de que os fatos estão bem revelados no recurso, e eu perder, muitas vezes por unanimidade. Ou em alguns casos, de eu ter dúvida e de repente ter uma vitória. Já aconteceu casos de eu perder no tribunal por maioria, e nesse CPC novo a necessidade de convocar o número suficiente para inverter o resultado. Novo julgamento. Inicialmente o tribunal aqui, uma outra câmara, aplicava equivocadamente o dispositivo, e porque a partir do momento que mais um convocado se somasse a maioria que estava ali presente, ele já encerrava o julgamento, porque o que restava votar não poderia mais alterar o resultado. Isso é um equívoco. E nesse caso eu interpus um recurso especial.
O Superior Tribunal de Justiça anulou esse julgamento, determinou a devolução do processo, novo julgamento, e no novo julgamento a minha tese foi vitoriosa. Nesse caso especificamente, porque era um pedido de reconhecimento, o primeiro processo, de maternidade socioafetiva. A pessoa dizia, olha, essa senhora que faleceu me tratava como filho justamente porque desejava ser minha mãe. E esse processo subiu. Enquanto este estava no STJ, veio um outro, que era o pedido de reconhecimento de paternidade socioafetiva. Veio do interior. A família já não foi pega de surpresa com o ajuizamento da ação, conseguiu, por isso, produzir mais provas. O suposto pai, ou o acusado pai, tinha falecido muito antes da senhora, da esposa. E este processo, então, no tribunal, eu consegui reverter a sentença, porque tinha provas mais robustas. Enquanto isso, o primeiro que eu havia perdido estava no STJ. Quando retornou este primeiro processo do STJ, eu tinha uma sentença revertida no segundo processo de paternidade socioafetiva e influenciou no julgamento dos mesmos desembargadores neste primeiro processo da maternidade. E eu converti 2 votos. E venci a unanimidade, Otto. Um processo que era muito difícil. No primeiro momento, né? Perdi no primeiro momento, ganhei a unanimidade no segundo momento. E se não me engano, nem teve recurso para o Tribunal Superior, porque a prova estava bem consolidada. O autor acabou nem recorrendo. Mas assim, e foi marcante para a minha época, porque depois eu pensei, nossa, eu achava muito difícil esse processo, mas isso não me fez lutar menos, insistir menos na entrega dos memoriais, na sustentação oral que eu fiz, né? Eu dediquei a mesma atenção, o mesmo cuidado, o mesmo empenho que naquele processo que eu achava que eu teria uma decisão favorável. Isso, no final das contas, fez toda a situação ser revertida. Isso é muito bonito, porque isso demonstra que você não desistiu, né, das fases do processo. Hoje, assim, no meu ponto de vista, para todos nós advogados, nós temos que entender que a justiça não se encerra na fase regional. Nós temos que estudar bastante, principalmente quem está começando, a entender que a justiça não termina na fase regional, ou seja, na segunda instância, em âmbito de Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal. Nós temos sim que nos especializarmos cada vez mais para poder fazer, como você está dizendo, elaborar um bom recurso especial, um bom recurso extraordinário, de acordo com as súmulas atuais, os seus precedentes, os seus temas de repercussão geral. O código nosso ele é muito flexível atual, mas os nossos tribunais superiores são muito exigentes, né, com relação aos requisitos de admissibilidade dos recursos. Então, esse relato que você faz demonstra justamente, além da sua especialidade, a sua insistência, que a gente tem que ter isso sempre, né? Eu acho muito legal isso aí. É um caminho que você não esperava e acontece, né? Eu queria saber se na sua vida aconteceu isso também. Eu tive a oportunidade de conversar com o Newley Amarília, por exemplo. Aliás, ele inaugurou o RosaCast, esse podcast. E eu perguntei por que ele fez direito. Ele falou, só fiz direito porque eu queria ser diplomata. E à época não existia faculdade, ensino superior para diplomacia. Hoje existe, está no Instituto Rio Branco. Mas não existia. Eu fiz direito e acabei me apaixonando. E eu conversei sobre outras situações com ele também, que revelaram que muitas vezes a gente planeja uma carreira, planeja um caminho, traça um rumo a seguir, e a vida nos coloca outra. E não significa que saiu errado, né? Na advocacia, às vezes você planeja fazer um mestrado ou doutorado, ou dar aula, ou advogar em tal ramo do direito, mas a advocacia vem e fala, eu te quero aqui nesse ramo. E as oportunidades vão surgindo, sim, e o sócio majoritário do escritório diz, você vem para aqui que você vai se candidatar, se você quiser, a cargo de diretor na OAB, e aí transforma isso em sua vida de alguma forma, porque você vai passar a servir a milhares de advogados, como foi o seu caso. Eu queria saber como foi isso na sua vida. Lucas, são 2 os fenômenos, vamos dizer assim, comigo. Primeiro, eu sempre tive um senso de inconformismo com as coisas assim que aparentavam ou eram erradas. Eu questionava isso desde a minha infância, falava com meus pais, por que nós temos que aceitar essa situação que está errada?
Muitas vezes eu tive que ficar quieto, né? Porque meu pai falava, é desse jeito e acabou, né? Corrigindo nós, educando nós, né? Mas eu sempre tive esse sentimento. Mas o que me trouxe para a advocacia foi, num primeiro momento, assim, a possibilidade de poder exercer essa profissão, mas ao longo do tempo eu fui vendo que a injustiça de muitos casos que se apresentam. Eu te dou um exemplo nesse segundo fenômeno, vamos dizer assim. Houve um mês deste ano de 2024 que somente em um dia eu tive 3 casos de violência de pai contra menor impúbere, de crianças, em ramos do direito de família. Então aquilo faz com que você estude um pouco mais sobre direito de família, sobre as questões acessórias ao direito de família, que são as questões psicológicas, do ramo da psiquiatria também, para que você possa servir como um instrumento. Eu não vou dizer que é o advogado que vai salvar uma criança e tudo mais, mas ele vai contribuir. Então eu tive um caso assim absurdo de um cidadão que foi dar um castigo na filha, no momento que ele tinha o direito de ter a visita com ela, de virar ela de cabeça para baixo, quebrar o tornozelo e jogá-la com o pé quebrado dentro de um quarto escuro. Meu Deus. Então, o senso de justiça faz com que você sempre mantenha a fogueira acesa do exercício da tua profissão. Eu não vou dizer que bate o cansaço às vezes, que às vezes você fica mentalmente esgotado, mas são momentos como esse aqui, que a gente troca as nossas experiências, que faz com que você está fazendo a coisa certa. Eu acho que nós temos uma obrigação de transmitir aquilo que a gente sabe. A gente não pode guardar aquilo que a gente sabe, logicamente algumas táticas que você tem que guardar no momento certo, mas nós temos uma obrigação de ajudar o nosso próximo. E nós somos advogados, vamos falar profissionalmente, nós temos que ajudar sim aqueles que estão começando. A Ordem dos Advogados do Brasil, no meu ponto de vista, é um baita de um instrumento para ajudar as pessoas. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela deve cuidar, no meu ponto de vista, primeiro do advogado. E cuidando do advogado, da classe do advogado, também quando tiver que adotar as providências de, entre aspas, represália, quando eu falo represália é corrigir, através dos processos éticos, ela ter uma postura de proteção às prerrogativas do advogado. Estou entrando no assunto do qual você não suscitou ainda, mas eu acho que tem que ter isso. Prerrogativa são diversos os livros e tudo mais, mas eu vejo nos dias de hoje prerrogativas que são sendo descumpridas de maneira sutil. E aonde eu quero chegar? De maneira sutil. Eu particularmente já adotei as providências, mas eu estou levando aqui 4, 5 meses para levantar um alvará judicial do qual eu tenho direito como advogado vencedor numa causa. Então, se eu dependesse hoje exclusivamente desse dinheiro de levantamento de alvará, eu tenho que fazer conta para 4 meses, daqui a 5 meses, eu acho que a burocracia, imagina para o cliente. Então eu entendo que nós temos que ter um instrumento como advogado e também como OAB, já que a gente está falando da OAB também, como ajuda das pessoas. Não é assistencial, mas é ajudar a fazer valer a prerrogativa. É saber que o Poder Judiciário, olha, nós temos que agir sim, de acordo com as normas legais, porque as prerrogativas dos advogados devem ser preservadas como nós preservamos o respeito que temos pelas autoridades. Se nós se transformar essa mesa numa sala de audiência, eu vou ter um respeito sublime pelo magistrado que vai presidir a audiência. Então nós temos que ter esse respeito, temos que sentir esse respeito. Na hora que você vai lá e tenta um alvará, no momento que você precisa finalizar um processo, ele não finaliza porque tem custas que você não sabe nem o valor que tem que pagar. O desencontro de informações nos cartórios. O cartório XYZ da tal vara de família, ele diz assim, olha, não é mais com a gente, é um outro setor que cuida, mas o processo está nesse cartório. Não, mas não é mais. E aí você vai falar com outro setor, não, a gente não chegou ainda para nós.
Então, o Poder Judiciário ele deve ter, sim, esse cuidado, mas a Ordem dos Advogados do Brasil deve ter esse cuidado com o advogado no exercício da profissão. Você está comentando um aspecto que eu tenho visto muito nos advogados com quem eu converso, especialmente no novo advogado. Porque, como você dizia, isso acontece contigo, ainda você consegue suportar, vamos dizer assim, financeiramente. Mas o novo advogado não tem, por exemplo, fluxo de caixa. Ele depende quase que imediatamente do que o trabalho dele está produzindo, né? E está parecendo muitas vezes que a parte mais difícil da advocacia, que é você apresentar um pedido ou uma defesa, instruir um processo, produzir as provas documentais com a petição inicial ou com a defesa, ou provas novas durante a instrução processual, fazer audiência, ouvindo testemunha, antes disso fazer perícia, né? E depois obter uma sentença e eventualmente defender essa sentença ou combatê-la no tribunal, fazer sustentação oral, recurso superior, enfim. Parece que essa parte está mais fluida, está mais fácil do que depois você concretizar o que você obteve na tutela jurisdicional. Sim. Que é obter o alvará assinado, o alvará de honorários, ou obter a publicação de uma decisão, a intimação de uma parte para cumpri-la. Muitas vezes tem essa dificuldade, né? Sim, Lucas. Eu vejo que o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, ele flui bem com relação à tramitação dos processos. Existem, logicamente, alguns processos que vão demorando mais, pela natureza da causa, até por culpa, às vezes, do próprio advogado, que não toma os cuidados necessários, que às vezes não dá o andamento necessário. Nós temos que ser também, observar para o nosso própria carne, né? A própria classe também tem que observar isso. Mas eu vejo uma burocracia exagerada com relação a levantamento de valores. Exagerado, porque, logicamente, infelizmente, alguns pagam pela negligência e imprudência de outros profissionais que levantam os valores de alvarás judiciais e não repassam para os clientes. Então, nesse ponto, eu acho que também a OAB deve ser uma instituição que deve ser firmemente atuar em prol da sociedade contra o advogado. Tem que tomar essas providências. Mas você não pode generalizar e criar um obstáculo, como você está dizendo, que é o ponto final da concessão da tutela. Conceder tutela ou prolatar sentença ou julgar um processo em âmbito de tribunal com a emissão rapidamente do acórdão, isso é muito bom. Isso está dentro, inclusive, dos preceitos constitucionais do processo deve correr, tramitar no menor tempo possível. Mas o direito ele tem que se materializar. A tutela ela tem que se materializar. Então, tem que ter um mecanismo. E o tribunal, acredito, na pessoa hoje do desembargador Sérgio Martins, que é um excelente julgador e está demonstrando um excelente administrador do Poder Judiciário. Verdade. Ele vai receber, sim, porque ele veio da classe dos advogados, as sugestões para a melhoria disso. É um trabalho constante. Eu sei que a OAB de Mato Grosso do Sul, pela gestão atual, tem feito um bom trabalho, mas não pode descansar. Essa falha da questão de liberação de valores de alvará, que você leva 4, 5 meses para receber o dinheiro, para verificar se vai ter ou não isenção de imposto de renda na fonte, é um absurdo, do meu ponto de vista, com devido respeito. Então, nós temos que, sim, comunicar às autoridades e fazer valer o trabalho. Eu sou civilista, né? Mas eu fico imaginando os advogados criminalistas, como que eles estão sendo tratados nas delegacias, nas audiências que envolvem questões criminais, nos julgamentos, né? Nos processos que estão sob a competência do Tribunal do Júri. Isso tem que ser observado, né? No meu ponto de vista. E você me chamou a atenção para um ponto que eu não tinha pensado ainda, Otton, porque você falou, olha, algumas vezes está havendo violação velada de prerrogativa. De forma sutil. De forma sutil. É o alvará que demora para ser expedido, é a procuração que sai a intimação para ser juntada, atualizada, ou eventualmente até com firma reconhecida. E esse é o básico do dia a dia, é o arroz com feijão, né? Você precisa estar em contato com a advocacia de base para enxergar essas coisas, né? Que é a dor do advogado mesmo. Tem uma pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas, encomendada pelo Conselho Federal da OAB. Essa pesquisa foi tornada pública, foi publicada em fevereiro deste ano. Os dados foram coletados entre outubro e novembro do ano passado sobre a advocacia brasileira.
E tem dados bem segmentados em relação a nosso estado também. Mas vinha um dado nacional dizendo, olha, 29% da advocacia brasileira teve prerrogativa violada ou honorários aviltados. Então pode ser eventualmente que esse número seja maior do que isso, porque você está falando de violação velada à prerrogativa, eu já estou imaginando vários casos meus que eu não consigo obter o alvará, ou tem um caso recente de uma ação penal que foi extinta por prescrição e um cliente tem vasto patrimônio bloqueado e estou tentando há 2 meses desbloquear esse patrimônio e vai para o gabinete e sai despacho determinando expedição de ofício e volta, e o cartório extrajudicial reclama que não veio o número tal ou o termo tal no ofício da justiça, e você vai postergando a efetivação da tutela, né? E esse tipo de coisa nós não estamos considerando violação de prerrogativa, mas talvez a gente precise evoluir mesmo nesse raciocínio. Sim, ver que essa conversa, como é importante conversar, essa conversa nossa aqui já me abriu os olhos para isso, eu não tinha mesmo pensado nisso até o momento, porque esse número pode ser muito maior, então, de violação a prerrogativas, né? Sim, eu penso que o Poder Judiciário tem que estar atento, a Ordem dos Advogados do Brasil também, e os advogados devem trazer isso à mesa, né? Eles devem trazer isso às pessoas para que possam tomar providências, né? Adotar providências. Você está levantando o valor, foi deferido o levantamento do valor. No momento que você vai achar que o cartório vai expedir o alvará ou vai fazer a transferência eletrônica, há uma mensagem automática da qual você tem que dizer por petição se o valor incide ou não em cargos fiscais. Aí, Lucas, com devido respeito, o cartório, porque não é o magistrado, o cartório, uma mensagem automática, do que é um cartório inserido no andamento do outro cartório, aí você tem a violação. Por quê? Porque você não pode levantar, porque daí você vai peticionar, aí esse processo vai para o magistrado tem uma escala de processos que ele tem que despachar, não estou dizendo julgar, aí ele entra de licença ou de férias, aí o substituto vai ser submetido a ele, esse substituto vai perguntar para a assessoria do magistrado que entrou de licença ou de férias, e você não recebe os valores. Não recebe. Para mim, a comissão de prerrogativa, ela deve ter, hoje, estamos em ano, né, se avizinha aí uma eleição para a Ordem dos Advogados no final desse ano. No meu ponto de vista, a comissão de prerrogativa ela é mais importante que o conselho, com devido respeito. Eu posso estar falando aqui uma coisa errada. A comissão de prerrogativa ela tem que ser completada pelo conselho. Ela deve ser preenchida por pessoas que possam atuar. Se vai haver uma incompatibilidade administrativa, eu não sei. Eu só sei que ela é mais importante do que a própria presidência. Ela é a retaguarda do advogado que está com a barriga no balcão, que está na delegacia. É a retaguarda. Né? Se você não tem porque não tem como o presidente também se fazer onipresente. Então ele tem que ter uma comissão atuante e não apenas para instaurar processo administrativo. Ela tem que ir lá e participar numa audiência, tem que ir lá e sustentar oralmente se a prerrogativa está sendo aviltada, tem que peticionar junto aos órgãos, porque imagina, Lucas, eu vou lá conversar com o presidente sobre um processo que eu tenho que levantar X valor. Eu vou lá na corregedoria, aí eu vou na ouvidoria do nosso Tribunal de Justiça, olha, não bateu 3 meses ainda de falta de andamento, tem que esperar 3 meses, tem que esperar 2 meses. 2 meses na vida de um advogado que vive de honorários, ela é um crime, vamos dizer assim. Ela sufocante. É sufocante. Você tem um dinheiro para a tua vida e esse dinheiro não sai mais 2 meses. Você não pode buscar ouvidoria, né? Desculpa te cortar aí. Não, acho que é isso mesmo, né? São coisas, vamos dizer assim, comezinhas, simples, mas que no dia a dia são fundamentais para a gente. Então, é preciso ter o olhar para as coisas simples. Não são só as coisas, vamos dizer assim, altas ou não importantes, porque se não está surtindo efeito diretamente para o advogado, não é tão importante. Né? Vamos supor... as discussões políticas de quem vai integrar cargo no judiciário, temporário ou não, de quem vai compor conselhos administrativos representados também parcialmente pela OAB ou não, são coisas que não são tão fundamentais mesmo, né?
para o advogado na linha, na ponta, que está ali fazendo audiência, defendendo, pedindo? Olha, você está entrando num assunto espinhoso, mas a gente tem que enfrentá-lo. A questão da eleição dos advogados para os cargos institucionais, seja do Poder Judiciário, seja do Poder Executivo em âmbito administrativo, como, né, os tribunais administrativos, enfim. Tem sim relevância? Tem que oxigenar. O quinto constitucional, somos a favor? Sou a favor, sim, tem que participar, etc. Mas o principal cuidado é com o profissional do dia a dia. É o advogado que pegou a carteira, emocionado, que recebeu da carteira das mãos do presidente, das mãos dos conselheiros, e ele vai para casa, ele vai no outro dia, de porte da carteira dele, como que ele vai iniciar a profissão. Então, nós temos que ter um cuidado necessário com isso. O ensino jurídico, ele se faz presencial. No meu ponto de vista, o ensino jurídico, ele integra uma das prerrogativas do advogado como proteção. E a eleição para os cargos em âmbito constitucional, institucional, ela não deve ter tanto valor assim, no meu ponto de vista, a ponto de tomar meses e meses de uma gestão de um presidente ou do seu conselho na OAB. A partir do momento que o conselho e a gestão e a presidência está voltada para a eleição de cargo de ministro ou desembargador, você mutila um tempo preciosíssimo, você retira das mãos da gestão da OAB um tempo precioso, poderia investigar se lá no juizado do interior do nosso estado, ou um juizado distante aqui, ou juizados integrados, estão sendo observadas as prerrogativas. Entendeu? Então, a necessidade é muito grande. Entendeu? No meu ponto de vista, os advogados que compõem o interior, pelas subseções, muitas das vezes, né, precisam do apoio justamente para isso. E precisa de formação prática, né, concreta, né? Eu vejo muito advogado comentando muitas vezes que precisa desse tipo de orientação. E é óbvio que muitas vezes nem todo mundo vai conseguir ter uma amizade verdadeira com alguém mais experiente ou encontrar alguém generoso pelo caminho. Tem muita gente assim, mas muitas vezes no dia a dia, nem mesmo aquele que precisa de orientação consegue se colocar numa posição de obter um auxílio desse, né? O Lucas, a convite da doutora Lawane Anderkos Volpe, ela nos convidou para falar um pouco do exercício, da história da gente como advogado. Mas a minha sugestão, se pedisse uma sugestão, por que o magistrado, quando ele se forma, ele tem um curso para exercício da magistratura? No Ministério Público a mesma coisa, o mesmo procedimento, como delegado a mesma situação. Então eles ficam lá um ano, eles ficam, 6 meses. O advogado que recebe a carteira tem que estar atrelado a um curso de prática jurídica. E a escola da advocacia faz isso? Acredito que sim, eu não tenho acompanhado tanto. De repente eu estou cometendo aqui um mau julgamento, mas ele tem que sair de lá para o dia seguinte fazer o curso. Entendeu? Então nós temos que dar esse suporte a esses advogados. Eles precisam disso. Eles precisam sair, por exemplo, do auditório com a carteira da OAB, já com uma aula gravada de como que trabalha com relação ao exercício a proteção às prerrogativas, para saber efetivamente. Mas ele foi preparado, ele participou de um exame da OAB, ele teve todo o cuidado, ele tirou, nota 10 de prerrogativa, não interessa, ele tem que ter, no meu ponto de vista, uma prática ostensiva disso. E nós temos condições de fazer. Temos condições de fazer isso nesse sentido. Né? O advogado precisa de orientação prática, né? Sim. Precisa de presença de gente com experiência para colocar essa experiência para ele, né? Ele tem que sair da OAB já com essa orientação. E parece que é coisa básica mesmo, né? Eu precisaria, no início da minha carreira, de saber, chegou no presídio, quem vai te atender? Com quem você vai falar? Se a pessoa que te atendeu disser não, a quem você recorre ali naquele local para buscar um sim? Horário de atendimento com o cliente que está preso. O carcereiro ali da ponta pode determinar.
Se o presídio exagerar na regulamentação a quem você vai socorrer, no fórum, quando você se dirige a uma assessoria e eles insistem, eu posso lhe atender, doutor, o senhor não precisa falar com o juiz. Isso é certo, isso é errado? Vou te dar uma ideia. Por exemplo, eu não vou dizer um curso, mas uns dias de como você faz o protocolo, Lucas. Como você protocola uma petição junto ao Poder Judiciário, junto à Justiça do Trabalho. Como que você junta documento? Como que você vai formatar os documentos? Infelizmente tem profissionais que pegam a carteira, eles estudam com muito afinco, passam com notas maravilhosas, mas não sabem fazer um protocolo. Então esse apoio deve ter, sim, esse curso de logística, o nome que quiser lançar, são situações simples. Entendeu? Então hoje em dia tem pessoas que não sabem protocolar. Então, no nosso tempo não precisava disso, você colocava a petição embaixo do braço, ia lá no protocolo do fórum, lembro até o nome do nosso servidor público que cuidava, que recebia nós pacientemente, Clemson. E ele tinha até uma reguinha às vezes, né, lá, né? Exatamente. Uma reguinha para ver Exatamente. as margens. Então, a gente lembra desses fatos assim, né? Mas precisa. Eu acho que não é tão difícil, dada a grandeza, da facilidade das redes sociais. Eu acho que nós podemos, sim, todos nós advogados, colaborarmos uns com os outros, né? E parar com essa história de que na nossa classe há muita disputa, há uma disputa saudável dentro dos processos. Mas se você ter uma classe de advogados de uma maneira unida, forte, no meu ponto de vista, em âmbito institucional, em termos de prerrogativa, vamos ter boas situações para o exercício da profissão. Eu vejo que a magistratura, o Ministério Público tem tido esse respaldo, né? Um juiz, mesmo os mais experientes, tem os cursos de reciclagem, né? Como que ele deve acessar os sistemas de segurança, quando uma decisão dele na área criminal, por quais sistemas de informação aquela decisão criminal dele vai passar, quais efeitos ela vai produzir. Da mesma forma, o juiz da área civil, né, tem essa reciclagem a respeito de aspectos práticos da jurisdição. E, né, é o que a gente precisa também na advocacia, que é o que você está comentando. Né? Eu lembro do nosso tempo de gestão, apesar de toda a dificuldade, que nós tínhamos alguns programas de valorização do advogado. E nos tempos de hoje, a valorização do advogado ela é muito importante, principalmente por causa, em virtude das redes sociais. O que eu quero dizer? Que nós temos que ser contra aqueles que vulgarizam o exercício da advocacia nas redes sociais, que acham que é uma brincadeira, que é uma aventura, que fica, no meu ponto de vista, filmando os escritórios de advocacia como se lá fosse um lugar de brincadeira, de momentos de que há uma degradação até do ser humano. No meu ponto de vista, o escritório de advocacia, Lucas, é um lugar sagrado. É sagrado. E você faz uma filmagem de um escritório de advocacia, no meu ponto de vista, jogando torta na cara de um, fazendo brincadeiras, no meu ponto de vista, depreciativa à classe dos advogados, de uma maneira indireta. E eu vejo um silêncio assustador da Ordem dos Advogados do Brasil, não só em âmbito regional, mas também em âmbito nacional. E aí vão querer questionar sobre propaganda do advogado na rede social. Eu tenho o meu Instagram, tenho o Facebook, e eu procuro, às vezes, contar um pouco da minha vida pessoal, o que eu estou fazendo, mas tudo com muito discernimento. Não estou fazendo propaganda aqui para entrar lá no meu Instagram, longe disso. Aliás, tem bem poucas pessoas que frequentam, mas o que eu acho é que nós temos que valorizar a advocacia, não é só defendendo a prerrogativa, é dizer para a sociedade que é um lugar de respeito. Você imagina o Poder Judiciário, o Ministério Público, satirizando o gabinete onde ele trabalha? Então eu entendo que as nossas autoridades constituídas e os nossos representantes em termos de classe deve, no meu ponto de vista, chamar a atenção e adotar providências enérgicas contra a vulgarização da advocacia nas redes sociais. Agora, um advogado que vai até a rede social e presta um serviço social, de orientação, sem cunho econômico, de querer ficar
Está tudo certo, acho que faz parte, no meu ponto de vista, de um trabalho comunitário, social. Então eu entendo que deve haver sim. Eu acho que vocês, né, como advogados, eu como advogado, todos nós como advogados, temos que trabalhar para isso. A começar da minha pessoa. De um dos meus posts ou de alguma coisa assim, não vulgarizar o meu escritório, né? Eu jamais vou postar o meu escritório com o pé em cima da mesa, seja bebendo uma bebida alcoólica ou alguma coisa assim, mas porque na mesa é onde o cliente senta para ele poder colocar todas as suas angústias. O teu computador que está em cima da mesa, está do lado, é o lugar onde as pessoas estão lá confessando toda a sua tristeza ou a sua insegurança de uma perspectiva do que vai ser. E o advogado é o confidente, é aquele que está recebendo tudo isso. São pensamentos, né, Lucas? Eu espero que ao longo dos tempos as coisas melhorem nesse sentido também. Porque não adianta você buscar prerrogativa, Lucas, se não se respeita o exercício da profissão. E vira uma festa, uma bagunça, vira um ambiente social. Eu acho que os advogados devem se congraçar, mas não diante da OAB. Do meu ponto de vista, a OAB não é lugar de festa. No meu ponto de vista, é lugar de luta. Para isso existe associação de advogados, existe sindicato dos advogados, existem outras associações não remuneradas, sem cunho econômico. Mas na Ordem dos Advogados não é lugar de festa, é lugar de luta. De briga pelo cliente, briga pela sociedade, briga pelo advogado. Luta, no bom sentido, né? Professor Otton, que aula, que reflexão, de verdade. Muito obrigado por compartilhar essa reflexão, especialmente essa reflexão final que nos coloca mesmo a refletir. Onde nós estamos? Né? Vamos olhar para trás. Como nós estamos hoje? Como que vai ser logo mais ali adiante? Sim, sim. Nós estamos no caminho certo, é isso que nós desejamos? Né? E gostaria de agradecer a sua participação aqui no podcast. Eu que agradeço, né? Te pedir aí, com toda essa sua experiência, que deixe uma mensagem final, especialmente ao novo advogado que está começando e ouviu tanta coisa de você e certamente espera alguma palavra de esperança, de fé aí. Lucas, eu só tenho que agradecer esse momento que você nos proporcionou. São poucos os profissionais que abrem um espaço para poder nos ouvir com paciência. Eu espero que tudo que eu falei possa servir para alguém que esteja ouvindo, nos vendo, de estímulo. A mensagem que eu digo para o advogado é uma mensagem do qual eu procuro levar para a minha vida. Se eu sou o último homem da trincheira numa guerra, não sou eu que vou aqui me compartilhar, abrir os braços, caminhar lentamente até o adversário. Se eu, sabedor das minhas armas que eu tenho dentro de uma trincheira, eu sou a última voz do cliente, eu sou aquela voz que posso levantar e ganhar uma guerra, mesmo sozinho, o que é muito difícil, por isso que a gente precisa da OAB, porque nessa trincheira você tem que chamar a OAB junto, ou alguns colegas juntos. Não desista, né? Entenda que a advocacia, o exercício da advocacia é a última trincheira antes do ditatorialismo. Sem advocacia você não tem um Estado de Direito. Então a gente já viu por aí muitos querendo investigar, julgar. Nós já vimos por aí muitas pessoas atropelando o direito. Então nós somos os reais defensores do direito. Por isso que eu chamo a atenção aos advogados no início da sua carreira e também dos mais velhos como eu, os mais velhos do que eu, que façam exercício de você ser o primeiro juiz do caso que se apresenta. E seja um juiz imparcial, lutando pelos interesses do seu cliente. E assim você não vai ter problema no processo, né? É isso que eu quero passar, não desista nunca. E é o tripé do ser humano, no meu ponto de vista, no exercício da advocacia. É o estudo, a espiritualidade e cuidar do seu físico e do seu mental. É isso aí, Lucas.
Professor, muito obrigado. Obrigado O senhor você. verdadeiramente é digno mesmo de todo o respeito, de Amém. toda a admiração. Obrigado. Pela trajetória que traçou até aqui e pela esperança e fé que tem ainda no futuro, na caminhada na advocacia, Amém. na vida e, como o senhor disse, na espiritualidade também. Amém. Recomendo aos colegas advogados que sigam as redes sociais do Dr. Elton, Dr. Otton Nasser. Elton é meu querido amigo. Você vai ter que vir aqui, viu, Elton? Por isso que eu estou confundindo. E ele tem uma produção muito boa de conteúdo, tanto no escritório como na rede social pessoal também. Obrigado. Né? Dessa maneira, como ele diz aqui, que ele acredita que deve ser, e eu tô com o senhor nisso, viu? Que bom. Muito obrigado a você que acompanhou o RosaCast, esse podcast que te aproxima do mundo jurídico. Peço que você que assistiu o nosso episódio, siga as nossas redes sociais, curta a nossa página e compartilhe também esse vídeo. Professor, muito obrigado. Vamos em frente. Lucas. Obrigado. Foi uma honra, viu? Valeu. Um abraço.